Buenas tardes a todos, soy Paulo Rondán, reumatólogo y fisiatra, y en este momento me gustaría agradecer a Ortho Bioscience y al doctor Saldanha Matar por la invitación en participar de este evento. Nosotros vamos a hablar de medicina generativa y ortobiológico. Eu represento acá a Universidade Federal do Rio de Janeiro e nosso grupo de estudo, o grupo GOR, que é o Grupo de Ortopedia Regenerativa da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Abaixo estão nossos colegas que participam deste grupo. Muito bem, vamos agora falar sobre BMA, BMEC, que são matrizes celulares e biomateriais. Pero, em primeiro, é importante que nós falamos sobre a medula óssea. E é entorno onde as células hematopoéticas e não hematopoéticas coexistem. Portanto, interactuam e se influem mutuamente para manter a homeostasia e a função generativa do organismo, que em este momento é o que nos interessa. Por lo tanto, as células madres hematopoéticas e mesenquimales participam da renovação celular. E é isto que vamos fazer quando trabalhamos com medicina regenerativa. A medula hematopoética ativa se encontra em trabéculas ósseas, que são repletas de células estromárias reticulares, incluindo adipócitos, osteoblastos, fibroblastos, células perivasculares e células endoteliais. Em este último, estas últimas têm um efeito pleiotrópico sobre as células madres hematopoéticas. E isto é muito importante por sua diferenciação em diferentes tecidos no que se diz a respeito de regeneração. Muito bem. As células mesenquimales promovem o suporte imunitário, a sinalização celular, a migração, a proliferação e a diferenciação de nichos, produzindo efeitos reparadores e regenerativos ao dano tissular. Muito bem. Então, há uma pergunta a ser feita. O que é BMEC? É um concentrado de aspirada de medula óssea, solamente isto. Contém células madres mesenquimales, hematopoéticas e fatores de crescimento. Seu uso é aplicado à regeneração óssea, cartilaginosa e tecidos blandos. E qual é sua ventaja? Sua ventaja é ser autólogo, baixo risco de rechazo. Importante falarmos sobre matrizes extracelulares, como já falei no início de minha charla. Pero é importante lembrá-los, recordá-los de que há estruturas tridimensionais de proteínas e polissacarídeos, que são componentes colágenos, elastinas, proteoglicanos, laminina e fibronectina. São muito importantes, porque dão suporte estrutural e a sinalização celular. Em engenharia de tecidos, são extremamente utilizados como matrizes descelularizadas. Biomateriais. Outra questão de muita importância, porque nós temos biomateriais de dois tipos, naturais e sintéticos. Os naturais se obtêm de organismos vivos, animais, vegetais ou humanos. Possuem alta biocompatibilidade e há que sua composição é similar à la dos tecidos. E exemplos que temos são colágenos, proteínas estruturais presentes em la piel,
huesos e tendões. O alginato é um outro exemplo, que é um polissacarídeo extraído de algas pardas, usado em dâmios e liberação controlada de fármacos. Os quitosanos, fibrinas, seda e ácido hialurônico também são biomateriais naturais. E os sintéticos, que são, obviamente, produzidos em laboratório ou indústria, com controle de composição e propriedades mecânicas. Então, permite personalizar a forma, a resistência e a degradação. Exemplos são de ácido polilático, que é um polímero biodegradável usado em suturas e andamios, a hidroxiapatita, que é uma cerâmica bioativa, similar ao componente mineral del hueso, e metais, como titanos, acero inoxidáveis, alegações de cobalto, cromo, como próteses e implantes. Muito bem. Todos eles têm uma única aplicação. Serve como andamios para regeneração, recobrimientos de implantes e próteses. Em toda a prática de integração em medicina regenerativa, a integração é uma característica importante e necessária, porque teremos biomateriais como andamio estruturais, as matrizes extracelulares, que são naturais e bioinspiradas para sinais ou sinalizações bioquímicas, o BMEC como fonte celular e de fatores de crescimento, e o exemplo de esto só uso em scaffold de colágenos hidroxapatita com BMEC para regeneração óssea. Então, nós teremos as matrizes celulares, a bone marrow, e o biomaterial em um triângulo perfeito. Aqui há uma tabla muito importante, porque é uma comparação com matrizes extracelulares e biomateriais. Mirem, por favor, que em 3 colunas, uma mostrando a característica do produto e o comparativo entre matrizes extracelulares e biomateriais. A definição é que matrizes celulares são tridimensionais de proteínas e polissacarídeos que rodeiam as células, enquanto biomateriais é um material desenhado para interactuar com sistemas biológicos com fins terapêuticos ou diagnósticos. Sua origem são natural por tecidos animais ou humanos, ou bioinspirada sintética. E os bionaturais são natural ou sintético, como polímeros, cerâmicas e metais. Sua função principal, suporte estrutural e sinais bioquímicos. Em biomateriais, são suporte físico, interface ou veículo terapêutico. A composição são de colágenos, elastina, laminina, fibronectina, proteoglicanos e glicosaminoglicanos. Em biomateriais, são colágenos, alginato, o PLA e hidroxiapatita e titânio. Lembrando, classicamente, que o PLA é o ácido polilático. Muito bem. Aplicações clínicas. Temos regeneração de piel, tendões, ligamentos e órgãos. E biomateriais, teremos a regeneração óssea, prótese e recobrimentos de liberação de fármacos. E suas vantagens: alta biocompatibilidade e ajustáveis. E as limitações são a variedade biológica
e, em caso de biomateriais, possível rechaço ou toxicidade. Agora, vamos dar uma atenção especial ao aspirado e concentrado de medula óssea, nosso BMA o BMEC. Então, hablaremos sobre a aplicação em enfermidades musculoesqueléticas. Os objetivos da classe são compreender os conceitos histológicos da medula óssea, revisar indicações clínicas de BMA e BMEC, descrever a técnica de obtenção e analisar as evidências científicas disponíveis. Os conceitos histológicos são algo muito importante para quem quiera trabalhar em medicina regenerativa. É importante saber o que a medula óssea é. Um tecido blando e vascularizado em ossos largos, planos e vértebras, com composições celulares através da presença de células madres hematopoéticas, células madres mesenquimais e células endoteliais e estromales. Isto já fora hablado em início de minha charla. Teremos, então, duas condições. Do BMA, que é um aspirado bruto, e como adito, do BMEC, que é um concentrado transcentrifugado. É uma transcentrifugação e com esto se obtém o BMEC. Muito bem. Suas indicações clínicas são múltiplas, pero os mais importantes são as enfermidades articulares, degenerativas, osteometabólicas, inflamatórias, artroses, leve, moderada, tanto axial como periférica. Pero me gostaria de chamar a atenção para a questão osteometabólica. Se quieres um produto de boa qualidade, é importante que tu hagas o preparo del solo. O que é o preparo del solo? Não hablo de agricultura, pero hablo da necessidade de melhorar a condição osteometabólica de este paciente para uma extração de material, de biomaterial de qualidade. Assim, é importante que haja um controle de la meta-inflamação, em que, em rápidas palavras, poderia resumir de controle da glicação, controle da dislipidemia, controle de alterações de hormônios tireoidianos, controle alimentar adequado, níveis de fibrinogênio, homocisteína, níveis de vitamina B1, B5, B6 e B12, rastrear possíveis alterações hormonais, tanto masculinas quanto femininas, falo de testosterona, falo de progesterona, etc. Muito bem. Isto é importante para que tu tengas a possibilidade de corrigir qualquer alteração metabólica para uma extração mais pura possível. Em reumatismo de tecidos blandos, também são extremamente importantes, onde se tem possibilidade de tratar tendinopatias agudas e crônicas, instabilidades ligamentares, lesões musculoesqueléticas, muito aplicado em la prática esportiva, onde tenho um sucesso muito grande, uma vez que também trabalho com equipes de esporte. Tudo em la vida necessita de evidência. A prática médica não é diferente. Portanto, temos aqui estudos com ensaios muito bem controlados, onde Boffa et al., Dulick et al. E Ans et al. Demonstraram que o BMEC proporciona resultados clínicos similares entre 12 e 24 meses em pacientes com osteoartrite sintomática, comparado ao uso de ácido hialurônico e o PRP.
Todos os pacientes melhoraram as pontuações de dolor e função, pero Bebec apresentou resultados mais duradouros. Também Jawanda e El Kadiri mostraram que Bemek foi superior ao uso de ácido hialurônico e Bemek foi superior ao uso de PRP em um segmento de 12 meses. Pero me gostaria de falar pouco, um rato, de minha experiência. Veo uma vantagem muito grande das associações de BMEC com ácido hialurônico, de PRP com ácido hialurônico, ou mesmo em algumas situações em pacientes mais longevos, idosos, tu puedes associar um produto mais central, como é a BMA, com um produto mais periférico, como é o PRP. Então, em casos de osteoartrite avançada, de cadeira, de rodila, em pacientes muito idosos, pode ser a associação de BMA com PRP e também com ácido hialurônico. Não há nenhum problema em isto. Sobre tendinopatias, que penso que o uso de ortobiológicos e também de bioativos como ácido hialurônico, há um grande número de pacientes a serem tratados. Então, Ernigo, Centeno, Shapiro e Schock mostraram resultados promissores no tratamento de lesões de manguito rotador. E Maltner, Patel e Smith em tendinopatias, havendo parecer existir uma alternativa promissora devido ao seu potencial regenerativo. Cabe mencionar que minha experiência em tendinopatias e reumatismo de tecido blando é maior com PRP. E muitas das vezes lo faço com associação em ácido hialurônico e até o momento temos buenos resultados, nada a declarar contra. Alguns estudos citam os resultados também prometedores em la tendinopatia del manguito rotador e epicondilite. É o caso dos estudos de Smith e Malton. Em osso subcondral, lo funciona como uma interface mecânica e biológica entre o cartílago e o osso cortical, absorviendo, isso é importante, e distribuindo as cargas ali transmitidas, evitando a sobrecarga local. Mais ou menos o que acontece dentro do líquido sinovial, quando há uma carga articular, se ele absorve e distribui a carga. Aqui, esta biomecânica funciona de forma idêntica. Então, em lesões osteocondrais e osteonecroses, Goldring, King e Ernigo mostraram importantes resultados benéficos com o uso de BMA. Muito bem, me gostaria de afirmar que sou reumatólogo, então casos como este, prefiro deixar que colegas cirujanos ortopédicos tomem a frente deste tratamento. Pero tenho uma experiência em particular muito grande com antirreabsortivos por via venosa, em el passado com embandronato de sódio endovenoso, que não há mais acá em Brasil para seu uso, e atualmente temos o ácido zoledrônico, em casos de edema ósseo traumático em atletas, sobretudo atletas de futebol. Muito bem. A técnica é algo muito importante. Ué, o que aconteceu acá? Perdão. A técnica de obtenção se resume à preparação do paciente com seu consentimento, uma antisepsia e uma anestesia local,
uma punção de crista ilíaca posterior, anterior, a tíbia proximal ou o calcâneo, pero me uso muito a crista ilíaca posterior em algumas situações, em jueves, prefiro a tíbia proximal. Para um aspirado em BMEC, há uma necessidade de 1 a 2 ml por sítio, vou falar mais à frente, um volume total de 30 a 60 ml. Para o BMA, há uma necessidade de um volume total de 3 a 6 ml. Fazer uma centrifugação para obter o BMEC, lembrando que o BMA é puro, é bruto, e fazer uma aplicação bajo guia ecográfica ou artroscópica. En este diapositivo, podemos observar a agulha Hemichide, acá em cima, a centrífuga, agulha Hemichide, a centrífuga, a técnica demonstrando a figura de punção e os diferentes sítios, se possível, fazendo uma rotação quando vai se introduzindo, e preferir uma agulha que tenha uma fenestração lateral para que possa obter biomateriais de diferentes sítios. Correto? Mais à frente demonstraremos por um vídeo a técnica de obtenção. Aqui há uma demonstração clara, onde o número 1 mostra a crista ilíaca e acá o ponto de instrução com a crista ilíaca posterior. Esta é uma maneira semiótica simples de se usar o terceiro dedo e o segundo e quarto apoiados em la crista ilíaca posterior. Assim, teremos os dois pontos uma vantagem para a punção. Como demonstra cá, em um lápis demográfico, a crista ilíaca esquerda e direita, e aqui teremos a posterior, onde faremos a punção. Em la ultrassonografia, barro guiado por ultrassonografia, atenção ao glúteo máximo, onde há sua inserção, é o ponto de infiltração. Acá vamos demonstrar duas técnicas muito importantes para a obtenção de correta, sem necessidade de guiagem. Em la primeira, utilizamos o nosso quinto dedo sobre a apófise espinhosa, e com este, o quarto dedo se posiciona lateralmente ao quinto dedo, dando um segmento junto à apófise espinhosa. Vou descendo em direção à região sacra, e quando há uma elevação, colocaremos o terceiro dedo, a ponta digital, é o ponto de extração. E o outro método, abaixo, localizo a plegea glútea e coloco a falange média del quinto dedo. Com esto, estendo a palma de la mano e tendré a espina ilíaca. Com esto, hará um vértice entre o dedo índice e el pulgar, sendo o ponto de recorrida. Muy bien, lo voy a pasar los vídeos, espero que esté todo bien. Vean la posición de quinto dedo, lo cuarto acompaña en la línea para espondilea, y lo tercero dedo también. Cuando hay una subida, clásicamente puedes ver lo ponto do terceiro dedo indicador é o ponto de infiltração. Em este, um pouco diferente, nós teremos a colocação do nosso quinto dedo em nossa interfalangiana medial em la plegea glútea, há um vértice formado após la estender la mano, esse ponto está entre o dedo índice e o pulgar.
Muy claro, ¿no? Creo que no hay duda cuanto a esto. Los cuidados posteriores son algo muy importante porque hay un reposo relativo por 24 a 48 horas. Como todo procedimiento intraarticular que ha feito, es importante que nos tenemos este reposo. Evitar uso de anti-inflamatórios por 1 a 2 semanas e um seguimento clínico e funcional. Podemos haver uso das escalas de dolor, que é chamado de EVA, escala de dor. E também temos as escalas funcionais. Especialmente acá, em nosso serviço, usamos o IKDC, usamos também o WOMAC e usamos dois tipos de protocolos, a escolha do médico, dos protocolos de Rick Jones. Nós temos a prova de marcha de 6 minutos e temos também o que mais utilizamos, que é o teste TUG, que é Time Up and Go. Isso é muito importante para rodilha e cadeira, porque há uma mobilidade funcional, um equilíbrio importante, rápido e simples, e não mede dolor nem qualidade de vida. Ao passo que o WOMAC também é para rodilha e cadeira, muito importante para a mensuração da dolor, rigidez e função física, específica para osteoartrites, muito validado em artroses, menos específico para lesões agudas. E o KDC, basicamente em rodilha, com sintomas, funções e atividades desportivas, lesões ligamentais, meniscais, degenerativas. É amplo, incluído muito em desporte, menos específico em artroses avançadas. Então, temos várias escalas de avaliação para a função. Puedes escolher aquela que melhor lhe agrada. Aqui termino minha charla, fazendo agora um agradecimento também ao Dr. Marcos Brito, que está aqui, que nos convidou, através do Dr. Saldanha, a participar deste evento. Conto aqui com todo o nosso grupo de professores e alunos, chamo a atenção a presença de 3 professores, junto com Marco Brito, que estão presentes neste evento. Dr. Ronaldo, que é nosso biomédico, o professor Artur Menegazzi, que é chefe do departamento de ortopedia de nossa universidade, e eu que estou aqui sentado. Muitas graças a vocês e quédense com Deus.